Nossas Bíblias no Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versos 43 até ao 45. Nós vamos falar com vocês a respeito das últimas horas de Jesus, ou as últimas 24 horas de Jesus. Amém? Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versos 43 até ao 45. Glória a Deus. Louvado, engrandecido, exaltado é o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Evangelho de São Lucas, capítulo 22, verso 43 até o 45. Vamos ler em nome do Senhor? Podemos? Glória a Jesus. Diz assim o texto. Foi então que apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. E em grande agonia orava ainda mais intensamente. E aconteceu que seu suor se transformou em gota de sangue, caindo sobre a terra. Assim que se levantou da oração, voltou à presença dos discípulos e encontrou adormecidos, exaustos de tristeza. Amém? Amém. Vamos falar com o papai? Amém. Vamos falar com Deus? Curve a fronte, por favor. Pai, em nome de Jesus, acabamos de ler a Tua palavra e é muito especial ouvir o que o Senhor tem para falar conosco neste momento. É um momento oportuno de nós ouvirmos audível a Tua voz por meio da Tua palavra. Ela é a Tua palavra. Então fala conosco, fala com cada um dos Teus filhos, torna-nos, Senhor, um instrumento em Tuas mãos, usando-nos poderosamente, ó Pai, para transmitir a palavra que o Teu povo tem que ouvir, que precisa ouvir. E, Pai, nós precisamos da Tua graça, nós dependemos de Ti, Senhor, para que esse culto seja uma bênção na vida de cada um dos Teus filhos. Fala, Senhor, poderosamente aos corações dos Teus servos, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Jesus. Eu disse para vocês que nós vamos falar sobre o quê? As últimas 24 horas de Jesus. Se você tivesse uma oportunidade de escolher o que você vai fazer dentro de 24 horas, o que você faria? Não me responda, mas repense o que você faria no período de 24 horas. Muitas coisas daria para ser feito, outras não. Mas aí não é essa questão que nós queremos saber. Nós sabemos que em 24 horas nós temos escolhas e decisões que podem ser tomadas de formas simples e podem também ser tomadas de formas erradas. E Jesus estava já vivendo as suas últimas 24 horas aqui na terra, de muitas coisas que iriam acontecer na vida dele. E quando nós olhamos para essa questão, nós vemos um ditado que diz assim: lembra que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor a obediência do Getsemane do que o sacrifício do Calvário. É melhor a obediência do Getsemane do que o sacrifício do Calvário. Nada adianta o sacrifício, nada adiantaria o sacrifício do Calvário se não tivesse obediência em Getsemane. A obediência do Getsemane faz com que a obra no Calvário seja completa. Vamos lá. Vamos nos ater aqui nesse texto. Quando nós estamos no culto, nós cantamos, nós adoramos, e muitas das vezes nós cantamos sobre a cruz, nós falamos da cruz, lembramos da cruz e também falamos que para o pecador que Jesus ama e quer libertá-lo. Sim? Ao mesmo tempo, nós falamos que Jesus quer transformá-lo e levá-lo para o céu, mas muitas das vezes nós mesmos não submetemos à vontade de Deus. E o que é submeter à vontade de Deus? É obedecer a Deus na sua íntegra. É obedecer a Deus nos princípios básicos que as Escrituras nos ensinam. Aí nós entramos literalmente no texto.
que nós vemos? Jesus foi com os discípulos, os mais próximos, os mais chegados, Pedro, Tiago e João. Ele foi orar no lugar chamado Getsêmani. O que quer dizer Getsêmani? É lugar onde faz prensa de azeite. E a forma como é realizado o processo lá deve ser muito doloroso. Quando vai fazer o processo do azeite, deve ser muito doloroso, muito complicado. E por incrível que pareça, Jesus, saindo de diversas cidades, foi para Getsêmani e orar, falar com o Pai, conversar com o Pai, com uma atitude de submissão ao Pai. Amém? Mas no momento que ele está submetendo ao Pai, ele tem uma visão panorâmica, como se fosse um cenário do cinema, de tudo que iria acontecer com ele. Aí alguém pode perguntar, então Jesus estava prevendo o futuro? Não, ele estava vendo o futuro. Lembrando que Jesus é 100% Deus e 100% humano. Então ele tinha habilidades para ver o futuro que iria acontecer com ele. E naquele momento, aqueles 3 discípulos mais próximos dele, mais íntimo dele, mais chegado dele, foram com ele até onde ele estava. Ele iria orar, que era no jardim de Getsêmani. Mas ele foi lá e deixou um pouquinho os discípulos e orou, falou com o Pai, submeteu-se à vontade do Pai. Mas no momento que ele estava orando, no momento que ele estava falando com o Pai, ele encerrou o período de oração e desceu. E para a surpresa dele, os 3, Pedro, Tiago e João, estavam dormindo, exausto, triste. E Jesus havia até falado, vós não podeis velar comigo somente 1 hora. E se velar, pode-se dizer vigiar, pode-se dizer ser prudente, não pode ser apenas 1 hora. Lembrando que eles já vinham de outros lugares com Jesus. E passaram por ruas cheias de poeira, ficaram cansados, e automaticamente eles teriam que descansar. É igual nós estamos aqui, de repente alguém resolve ir para um outro lugar, depois de um dia corrido, de um dia acelerado, a pessoa vai cansar e vai precisar de descanso. Afinal de conta, nós temos as nossas limitações, sim ou sim? E os discípulos, Pedro, Tiago e João, eles tinham essas limitações, como nós também temos, como nós também possuímos. Porém, aconteceu uma cena bem, não digo comum, mas as autoridades romanas resolveram ir atrás de Jesus. E um dos discípulos de Jesus, chamado Judas, que era aquele que carregava a parte financeira, que trabalhava a parte financeira, que é a parte do ofertório, ele simplesmente vendeu Jesus. E subentende que nessa venda dele com o Cristo, o que aconteceu? Ele simplesmente disse, aquele que eu beijar será esse, que diz que é o Cristo. Por que ele fez isso? Porque os discípulos, por fato de ser judeus, a linhagem, as roupagens eram a mesma. Não teria como você diferenciar, desde a barba, todas as características de um judeu. Uns são parecidos com outros. Então, o que o Judas fez? Ele fez o ósculo santo. Ele chegou em Jesus, como judeu, e beijou Jesus, fez o ósculo santo em Jesus. Algo que era comum na Palestina. Mas ao mesmo tempo que era comum, chama atenção. Por quê? Porque essa atitude dele poderia ser visto de forma comum, de forma natural, como um gesto de lealdade ou como um gesto de sujeição e respeito e amizade. Porém, não foi isso que aconteceu. De forma natural, vamos fazer um repeteco para nós entendermos. De forma natural, o ósculo santo que era realizado na Palestina simbolizava ou representava uma maneira de respeito e lealdade e submissão.
Diga comigo: respeito, lealdade e submissão. Porém, ósculo santo era uma saudação comum na Palestina. Mas outros estudiosos, teólogos, eles dizem que isso se transformou para Jesus numa outra representatividade. Qual seja? Deslealdade e insubmissão. Então, quando Judas chega para Jesus e faz o ósculo santo, ele está demonstrando que ele é igual a Jesus, equiparado a Jesus, ele está demonstrando que ele é insubmisso, ele está demonstrando que ele é desleal a Jesus. Ele poderia ter feito isso? Talvez não. O que também esse ósculo santo também pode ter demonstrado para ele? Desrespeito e traição. Mas o que nós devemos nos ater aqui é que Jesus estava vivendo as suas últimas 24 horas. Não foi a pergunta que foi feita no início da mensagem? O que você poderia fazer nas últimas 24 horas de sua vida? Jesus está vivendo as últimas 24 horas mais intensas, mais difíceis, mais complicadas. Mas, porém, entretanto, todavia, vamos lembrar que existiu uma mulher também que ela fez diferente. O que ela fez diferente? A Bíblia diz assim, que ela chegou e ungiu os pés de Jesus. Ela beijou os pés de Jesus. Mas ela beijou com as lágrimas. Diferente do ósculo santo que foi dado na face de Jesus. Ela beijou com lágrimas. Judas deu um beijo no rosto. Eu estou falando desse momento, da diferença da mulher que beijou os pés de Jesus e de Judas que beijou com ósculos santos a face de Jesus. Vejamos a diferença, como é gritante. Então, nós sabemos que quando a mulher beijou, ela quis demonstrar para Jesus, eu te adoro. Ela beijou beijou e teve lágrimas, ela adorou a Jesus. É muito importante, quando nós formos fazer algo para Jesus, nós precisamos entender que nós estamos fazendo algo como submissão ao Senhor. Quando nós fazemos algo para Jesus, as pessoas às vezes subentendem ou entendem que está fazendo para o homem. Não, você está fazendo para Jesus. Nós viemos para o culto, nós fazemos para Jesus. Nós cantamos para Jesus. Não importa quantas pessoas tem na igreja, na nave da igreja, o importante é saber que nós somos adoradores de Jesus. A mulher também, ela teve um reconhecimento da realeza de Jesus. Ou seja, que Jesus é rei, que Jesus é o Senhor. Coisa que Judas Cariote não fez. Pelo contrário, ele não entendeu que Jesus é o Senhor, que Jesus é rei. Ele foi insubmisso. Então, nós vemos que Judas, ele queria manter a mesma semelhança, a mesma igualdade, e ele também poderia demonstrar que ele era tanto influente como Jesus. E, na verdade, ele não era. Na verdade, ele não tinha nada, a não ser dado por Jesus. Jesus, em certa ocasião, falou assim, tudo que pedires em meu nome, crendo ao Pai. Então, automaticamente, os discípulos ficaram cheios de poder. Porque eles receberam de Jesus autoridade. Então, ele procurou nivelar ele a Jesus. Ninguém nessa terra, ninguém nesse mundo é nivelado a Jesus. Porque nós temos as nossas limitações como humano, nós temos as nossas limitações como servo, mas o que nós precisamos fazer é submeter a Jesus de uma forma de adoração, de uma forma de louvor, de uma forma de sentir que Ele é o Senhor das nossas vidas. Amém? Glória a Jesus. A pergunta que fica no ar, por que Jesus escolheu Judas? Para a escolha de Judas, obviamente, Jesus orou a noite inteira. Ele não foi escolhendo aleatório, não. Ele orou para escolher. Ele olhou para ver que Judas poderia ser alguém na obra. Só que muitas das vezes, mesmo você escolhendo alguém para ser de Deus, no pacote vem alguém que não é de Deus. Para os grandes pescadores, quando eles estão em alto mar, simplesmente pescando, ou numa água doce pescando, você corre risco de trazer uma grande quantidade de peixes. Mas você pode pegar também um baiacu na água doce. O que é baiacu?
É um peixe que ele incha, todos conhecem? Ele incha ele incha e ele é venenoso. Dependendo do jeito que você prepara ele, do jeito que você faz ele, você pode morrer. Porém, vem outros peixes também, como o bagre de água salgada, de água doce, você pode comer, que não vai te fazer mal. Você pode pegar também uma tilápia, uma cará, que não é de água salgada, é de água doce. Porém, junto daquela quantidade de peixe que você trouxer do mundo aquático, vem outros peixes que você tem que tomar cuidado. Assim foi com Jesus quando ele escolheu Judas. Veio junto no pacote, Judas Iscariote, junto com os 12. Jesus escolheu 12, sendo ele 13. 13 como se fosse líder, 13 como se fosse um homem de Deus, uma pessoa escolhida por Deus, enviada por Deus. Porém, no pacote veio um que era o traidor do Filho de Deus, que era insubmisso ao Senhor. Vamos lá. Então, dentro disso tudo, qual foi a ação de Judas? Judas, o papel dele seria conduzir as pessoas até Jesus para adorar Jesus. E ele não está fazendo isso. Ele está atraindo pessoas para que Cristo fosse ferido, para que Cristo fosse morto, para que Cristo fosse machucado, para que Cristo fosse preso. Então, inverteu o papel dele. É a mesma coisa a pessoa, muitas vezes, que está na igreja e resolve ir embora da igreja e começa a fazer as coisas contrárias. Começa a perseguir crente, começa a falar mal de crente, começa a falar mal do cristianismo. Por quê? Veio no pacote, faz parte do pacote e está na casa de Deus, mas não tem mais aquela essência, não tem mais aquela submissão ao Senhor. Por isso, quando nós vamos em presídios ou vamos em alguns lugares onde tem muitos moradores de rua, você pode observar que a maioria, não são todos, mas uma grande quantidade, estiveram na igreja, eram cheios do Espírito Santo, falavam em línguas, desempenhavam o papel na igreja, mas não tinham submissão no mundo. E muitos deles vão ter submissão dentro das grades. Não devemos deixar isso chegar a esse ponto. O que nós precisamos fazer, então? Nós precisamos entender que nós temos que ser submisso ao Senhor. Repeteco, por que tocamos? Por que pregamos? Por que fazemos Casa da Paz? Por que participamos de pequenos grupos? Por que fazemos culto da quinta-feira? Alguns até nem participam do culto de quinta-feira, porque nós somos submissos. Não ao pastor, não ao presbítero, não ao diácono, nós somos submissos ao Senhor. E como nós somos submissos ao Senhor, ninguém faz nada para a liderança da igreja, para o pastor da igreja. Tudo que nós fazemos é para o Senhor, como submissão ao Senhor. Amém? Então, o que Judas torna dentro desse contexto? Judas está se tornando, ou se tornou, porque na época, um anticristo. O que é anticristo? Tudo que é contra Cristo. Hoje nós vemos as pessoas, somente nos youtubers, as pessoas tentando descobrir quem é o anticristo. É o Trump, é o Elon Musk, é o Macron. Quem é o anticristo? Nós não precisamos descobrir quem é o anticristo. Nós temos que descobrir que nós somos submissos a Cristo em nome do Senhor. Amém? Precisamos descobrir que se nós continuamos sendo submissos, porque muitas das vezes a nossa submissão vai pedir para nós, não vai para a igreja hoje, fica em casa. A nossa submissão vai dizer, você está cantando para quem? Eu estou cantando para o Leandro, estou cantando para o fulano, está cantando para quem? Como submissão, nós estamos cantando e pregando, adorando ao Senhor. Amém? E Jesus está sendo preso, traído e trocado. Preso, traído e trocado. Então, nas últimas 24 horas dele, foi um momento mais angustiante. Porque ele já tinha visto o cenário. E depois que ele viu, a Bíblia fala assim que o suor dele se transformou em quê? Em sangue. Você tem ideia dos seus poros saindo sangue? É derme que fala, né? Epiderme, que é o tecido saindo sangue. Como deve ser horripilante você está aqui e de repente começa a sair sangue do seu tecido. Eu fico imaginando o cenário de Jesus. O que ele estava sentindo de angústia, mesmo sendo ele Filho de Deus ou 100% Deus. Ele sente angústia na alma,
e na consciência da dor que sentiria no seu corpo quando ele iria para a cruz. Então ele viu todo o cenário. Eu disse para vocês que Getsemane significa o quê? Aonde se prensa o azeite. E às vezes Deus está nos pressionando, nos esmagando para sarar alguma coisa em nós que está precisando para nós sermos submissos. Sem submissão, ninguém serve a Deus. Por que existe tanta igreja? Porque não aceitou submissão de pastor tal, submissão de bispo tal, submissão de reverendo tal. Por isso que tem muitas igrejas com todas as suas filosofias. Muitos não querem ser submissos a Deus, porque acham que está fazendo a obra submetendo ao homem. Amém? E como nós podemos entender, então, as dores e as angústias da vida? Por Jesus. Através de Jesus, por tudo que ele passou. Mas ainda bem que ele submeteu ao Senhor. Eu louvo a Deus. Imagina se ele fosse nós. Eu não quero essa luta para mim. Eu não quero essa tribulação para mim. Eu não quero essa angústia para mim. Porque nós estamos propensos a receber só bênção. O povo de Israel era assim. Enquanto eles tinham comida lá no Egito, tudo era mil maravilhas. A partir do momento que eles foram para o deserto e que eles passaram apuros, eles começaram a murmurar e reclamar. A Bíblia diz assim que 22 mil pessoas caíram porque murmuraram contra Deus. Porque eles esqueceram que eles tinham que submeter aquele que abriu o Mar Vermelho. Eles esqueceram que tinham que submeter aquele que deu água quando eles pediram água da rocha. Eles esqueceram que tinham que submeter aquele que, nas 10 pragas das rãs, que simbolizava os deuses do Egito, Deus venceu todos eles, mas mesmo assim, eles não entenderam que Deus é Deus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Então nós precisamos entender que Jesus submeteu à vontade de Deus. Aí nós vamos lá para o outro texto, que é um tipo de Cristo ou uma tipologia de Cristo. Falo de Abraão. Deus pede para Abraão o seu único, exclusivo e específico filho, que é Isaac. Todo o cenário ali aponta para Cristo. Abraão priorizou quem? Abraão priorizou a submissão. Não é meu filho, mas eu vou apresentar ele na mão de Deus. A pessoa, se ele pedisse para você apresentar o Enzo na mão de Deus, como você ficaria? Ou eu apresentar esse na mão de Deus, como eu ficaria? Como nós ficaríamos, para os que têm filho, de apresentar você, apresentar o Arthur na mão de Deus, como nós ficaríamos? Com certeza, nós íamos falar com Deus, murmurar. Não, esse não é Deus. Vai pedir meu próprio filho? Abraão não fez isso. Tanto que no trajeto, o filho pergunta: pai, eu não vejo o cordeiro. Cadê o cordeiro? Onde está o cordeiro que tem que ser sacrificado? Qual foi a resposta? Passiva, consciente, com muita harmonia. Deus proverá. Deus proverá. Ele respondeu como ato de submissão. Ele respondeu entendendo a essência de Deus. O mesmo Deus que falou que iria dar um filho, que é filho da promessa, é o mesmo Deus que tem poder para trazer ele de volta. Assim foi com Jesus. Assim foi com Jesus. Ele veio ao mundo numa grande, ou estando propenso a morrer. Mas ele sabia, por ser Deus, que ele ressuscitaria. Não é igual nós. Nós morremos, mas o nosso espírito fica vivo. Saiba disso. O nosso espírito fica com o Senhor. Amém? Amém. Então, Abraão priorizou a obediência ao pai. Os filhos devem priorizar a obediência ao pai. Não estou falando ao pai secular, eu estou falando ao pai que é Deus. Porque muitas vezes nós nos colocamos nas condições: não, eu sou igual ao pastor Enoque, eu sou igual ao presbítero Elias. Não, eu estou falando na submissão ao Senhor. Quando você participa do culto de quinta-feira, quando você participa da oração, quando você participa de qualquer algo que tem na casa de Deus, você não está submetendo às ordens pastorais, você está submetendo ao Senhor. Se não fosse a obediência de Jesus,
ou a submissão dele, não haveria salvação para a humanidade. Versículo 16 do capítulo 3 do Evangelho de São João diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Que essa tal maneira? Que tamanho é essa tal maneira? Que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha. Imagina a proporção, a gigantesca que é o amor de Deus, ou melhor, o tamanho que é o amor de Deus. Por isso nós estamos aqui nessa noite, porque se ele não tivesse submetendo, ou tivesse submetido à vontade de Deus, teu louvor, meu louvor, a pregação, a ministração, não passaria do teto. Se passa em você, eu, nós, sentimos a presença de Deus, nós entendemos que temos que submeter ao Senhor, porque Ele tem tudo para fazer na minha, na sua e na nossa vida. Amém? Ou se não, nós seríamos retrógrado. O que é retrógrado? Estamos retrocedendo. Aí nós faríamos sacrifício anual. Cada um de vocês iriam trazer um animal e ia ser sacrificado, porque a morte de Jesus não representou nada. A submissão de Jesus não representou nada. O corpo e o sangue de Jesus vai ser ministrado nessa noite, porque simplesmente nós entendemos que Jesus submeteu ao Pai, e nós estamos aqui porque queremos ser submissos ao Pai. Amém? Amém. O pedido do Pai, o pedido do Senhor, foi muito além do nosso entendimento. Pediu o próprio filho. O pedido do Pai também de Deus para Abraão foi muito além do nosso entendimento. Deus queria saber se Abraão o amava. E nessa noite Deus quer saber se você ama Ele. Deus quer saber se você ama Ele. O que você faria nas suas 24 horas? Nas últimas 24 horas. O que Jesus fez nas suas últimas 24 horas? Ele provou que ama nós. Por isso nós estamos aqui nessa noite. Tudo que nós fizermos ainda para Ele é pouco. Às vezes eu vejo os irmãos cantando com vida. Porque eu sempre falo, e eu vejo até alguns pastores, líderes falando, quando as pessoas realmente cultuam o Senhor com alegria, você pode dizer, eu vou embora porque o culto, o louvor já falou com a minha vida, já falou com a minha alma, já falou comigo. Mas nem todos podem dizer assim. Porque não tem submissão. Quando você é submisso, você não olha para a igreja, o jeito que a igreja está, ou na nave da igreja, como a pessoa está, como a pessoa se comporta. Você veio submisso ao Senhor, você quer olhar para Jesus, quer sentir Jesus, quer agarrar as bênçãos de Jesus, você quer adorar ao Jesus, igual a mulher que adorou Jesus quando beijou os seus pés. Gostaria que você ficasse com essa palavra e que o Espírito Santo continuasse trabalhando e falando ao teu coração. Para que nós possamos entender que submissão ao Senhor é algo mais importante do que nós imaginamos. E muitas pessoas afastam-se da presença de Deus por falta de submissão. São insubmissas, porque acham que está fazendo para a direção da igreja, está fazendo para o pastor. Quando nós viemos ceiar, nós estamos fazendo para aquele que morreu na cruz por nós. Aquele que sofreu por nós. Aquele que transformou o teu suor em sangue. E o que nós fazemos ainda é pouco. Vamos fazer mais por ele? Então, quando vem a orientação da liderança, a direção da igreja pedindo, faça tal coisa. Saiba que você está fazendo para Deus. Você está sendo submisso ao Senhor. Quando a irmã vem limpar a igreja, limpar a congregação, ela está sendo submissa, não é a liderança da igreja, submissa ao Senhor. Quando alguém resolve ficar lá na porta da igreja, até do porteiro ao pregador, do porteiro ao tocador, do porteiro ao ministrador, todos são submissos ao Senhor. Amém? E precisamos ser. Senão, a ceia que nós vamos tomar vai ser simplesmente um líquido normal, vai ser um pão normal, mas se nós sermos submissos, nós vamos ver que o Espírito de Deus, a essência do poder de Deus, estará sobre nossas vidas. Tem pessoas que só lembram de submissão no Natal, no Ano Novo. Não. Submissão é 366 dias. Ou um dia a mais. 366 dias, um dia a mais para o Senhor. 365 é que os homens colocaram. 366 é a mais. Para o Senhor nós temos que fazer a mais. Jesus falou assim, depois de ter feito tudo,
considerai como servo inútil. Vamos fazer mais pelo Senhor? Amém. Vamos submeter? Quando alguém chamar nós para cantar, vai a passo contando. É eu que é para cantar? Não, vem. O Senhor me chamou para cantar? Vamos cantar porque é pelo Senhor. Quando alguém chamou você para pregar, você me chamou para pregar? Eu estou aqui porque estou disponível para o Senhor. O que Deus fez com Samuel? Samuel soube responder depois de 3 vezes de ouvir a voz do Senhor. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Submissão ao Senhor. Aleluia. Que Deus em Cristo vos abençoe.